Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, Pai amado, para termos comunhão contigo, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te buscar, de alimentar as nossas almas, Pai amado. Pois comunhão contigo, Senhor, é tudo, Senhor, o que precisamos aqui nesta terra, Pai amado. Precisamos estar unidos contigo a cada dia mais, meu Deus. Precisamos nos alimentar da tua palavra. Precisamos nos alimentar da oração a ti, Senhor. Precisamos caminhar junto contigo, Pai amado, para não nos perder, Senhor, e no dia que teu Filho Jesus Cristo voltar a esta terra, Senhor, estarmos junto contigo na vida eterna, num lugar onde não terá mais morte, pois a morte, Senhor, já foi vencida pelo teu Filho Jesus Cristo ali na cruz, Pai. Cruz essa, Senhor, que é nós que deveríamos estar ali, Pai amado. Não teu Filho amado Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por mandar Ele, Pai amado, para que hoje tivéssemos vida, meu Deus. Antes estávamos condenados. Antes éramos teus inimigos, Pai amado. Mas hoje o Senhor nos resgatou e nos transformou os teus amigos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de te buscar, Senhor. Porque antes, Senhor, tínhamos intermédio de homens para falar contigo, mas hoje podemos falar contigo, Senhor, a qualquer hora e em qualquer momento, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, Senhor. Peço que o Senhor abra nossa mente, nosso coração também, meu Deus, para que tua palavra, Pai, possa entrar, Senhor, e nos dar entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor. E acima de tudo, meu Deus, humildade. Humildade para saber que não somos nada sem ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu trouxe aqui um estudo para vocês que vamos fazer nos próximos dias. E o nome desse estudo é 3 em 1, o relacionamento cristão. Não reparem na data, tá bom? Hoje vamos ficar só na introdução do estudo. Que o título da introdução é o mesmo, 3 em 1, o relacionamento cristão. Que diz assim: esse mês de junho, no dia 12, comemoramos o Dia dos Namorados no Brasil. Hoje quero aproveitar para falar desse dia cheio de amor, onde vemos tantas ações bonitas e pessoas felizes dividindo suas vidas. E amanhã vamos, se Deus permitir, o primeiro tópico vai ser um só propósito. O título do tópico. Vamos para o devocional aqui em Spurgeon. E o devocional de hoje está em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 28.
10:28. Certo. Vamos ler do versículo 27 ao versículo 27 ao 30, para entender melhor o contexto. João 10, versículo 27 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Amém. E o devocional diz assim: o cristão nunca deveria pensar ou falar levianamente sobre a incredulidade, pois um filho de Deus desconfiar de seu amor, de sua verdade, de sua fidelidade, deve ser muito desagradável para ele. Como podemos, vez por outra, entristecê-lo, duvidando de sua encorajadora graça? Cristão é contrário a cada promessa da preciosa palavra de Deus, que você seja alguma vez esquecido ou deixado a perecer. Se assim fosse, como poderia ser verdadeiro aquele que disse: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quão valiosa é essa promessa! Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Amém. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E são verdadeiras as palavras de Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Onde estavam as doutrinas da graça? Todas seriam refutadas se um filho de Deus perecesse. Onde estariam a veracidade de Deus, sua honra, seu poder, sua graça, sua aliança, seu juramento, se qualquer um daqueles por quem Cristo morreu e que nele colocaram sua fé fosse lançado fora? Expulse esses temores incrédulos
que tanto desonram a Deus. Levante, livre-se da poeira e coloque suas belas vestimentas. Lembre-se de que é pecaminoso duvidar de sua palavra, na qual ele prometeu que você nunca pereceria. Deixe que a vida eterna em você se expresse em regozijo confiante. O Evangelho eleva meu espírito. Um Deus fiel e imutável é a fundação da minha esperança, em juros, promessas e sangue. Amém. Vamos ler, continuar lendo Neemias. Neemias capítulo 10. O povo assina um acordo. A introdução desse capítulo diz assim, que vai do capítulo 9, versículo 38, ao capítulo 10, versículo 27. O acordo feito pelo povo foi assinado por Neemias, o governador, versículo 1, por sacerdotes, versículos 2 a 8, levitas, versículos 9 a 13, e líderes do povo, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene. E as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias. E depois Zedequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também assinaram. Sacerdotes: Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Azarim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulam, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Levitas: Jesua, filho de Azarias, filho de Azanias, Binui, do grupo de família de Enadad, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã com H, Mica, Reobe, Asabias, Zacor, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Líderes do povo: Paróis, Paate-Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias,
Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulam, Azi, Mesesabel, Zadok, Gedua, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabná, Maazéias, Aías, Anã com H, Anã com A, Maluque, Arim e Baaná. O acordo. A introdução que vai do capítulo 10, versículos 28 a 39. O acordo era basicamente a promessa de cumprir as leis e mandamentos do Senhor. Versículo 29. O povo prometeu cumprir mandamentos bem específicos, começando pela separação dos estrangeiros que viviam naquela terra. Versículo 30. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra, nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, as seguintes promessas. Nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que Ele nos deu por meio do seu servo, Moisés. Obedeceremos a tudo o que o Senhor nosso Deus nos manda. E cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender num sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo sétimo ano não colheremos o que a terra produzir, e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte:
os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para a festa da lua nova e para outras festas. As outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos, nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo, os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos, e das primeiras frutas colhidas nas nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro, e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido, cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são com eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas, que recolhem a 10ª parte das colheitas. E a 10ª parte de todas as 10ª partes que forem recolhidas, deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. É isso, gente. Capítulo 10 de Esdras. Agora vamos para algumas referências e comentários do capítulo.
que começa no capítulo 10, versículo 28. Se conservaram separados dos estrangeiros. Referência. Neemias, capítulo 9, versículos 1 e 2. Capítulo 10, versículo 28. Agora, capítulo 10, versículo 30. Não daremos as nossas filhas para casarem com estrangeiros. Referências. Êxodo, capítulo 34, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 a 4. E Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 27. Capítulo 10, versículo 31. Se estrangeiros trouxerem trigo no sábado. Referências. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 19 a 27. E Neemias, capítulo 13, versículos 15 a 22. Sétimo ano. Referências. Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11. E Levítico, capítulo 25, versículos 1 a 7. Perdoaremos as dívidas. Referência. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 1 a 3. Capítulo 10, versículo 32. Pagar as despesas do templo. Referências. Êxodo, capítulo 30, versículo 11 a 16. E 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 6. Ainda se fazia isso no tempo do Novo Testamento. Referência. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Capítulo 10, versículo 33. Os pães. Referências. Êxodo, capítulo 25, versículos 23 a 30. E Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 9. Oferta de trigo e de cevada. Referências. Êxodo, capítulo 29, versículos 40 a 41. E Números, capítulo 28, versículo 5. Os animais que serão completamente queimados todos os dias. Referências. Êxodo 29, versículo 38 a 42. E Números, capítulo 28, versículos 3 e 4. Ofertas para tirar os pecados. Referência. Levítico, capítulo 4. Capítulo 10, versículo 34 de Neemias. Fornecer a lenha. Referência. Levítico, capítulo 6, versículo 12. E Neemias, capítulo 13, versículo 31. Capítulo 10, versículo 35. Oferta do primeiro trigo e da primeira cevada. Referências. Êxodo, capítulo 23, versículo 19. E capítulo 34, versículo 26. E Deuteronômio, capítulo 26, versículo 2. O primeiro filho.
Referências: Êxodo, capítulo 13, versículos 2, 11, de 11 a 15, capítulo 34, versículos 19 a 20, e Números, capítulo 18, versículos 15 a 18. Capítulo 10, versículo 37. Aos levitas, a 10ª parte. Referência: Números, capítulo 18, versículo 21. Capítulo 10, versículo 38. A 10ª parte de todas as 10º partes. Referência: Números, capítulo 18, versículo 26. E é isso, gente. Aqui acabam as referências e os comentários do capítulo 10 de Neemias. Que Deus os abençoe.